Marcos capítulo 5. Eu quero ler só uma frase. O texto que a gente vai trabalhar, ele é longo, mas eu quero ler só uma frase com vocês, então. Marcos capítulo 5, versículo 36. A última frase do versículo 36. Que diz assim: não tenha medo, tão somente creia. Vamos repetir isso? Não tenha medo, tão somente creia. Que o Senhor faça com que essa palavra germine em nossos corações, que venhamos nos render à verdade do Evangelho, que nos chama a uma vida de fé, sem medo, mas crendo em Jesus. Domingo passado, pastor Paulo, ele iniciou a nossa série sobre Páscoa. E tratando um testemunho, usando aqui o testemunho nas Escrituras muito lindo sobre a ressurreição ali do filho da viúva de Naim. Um texto muito lindo, muito precioso. E Paulo trouxe aqui uma mensagem muito linda sobre fé, uma fé madura. Não um otimismo, um positivismo, mas uma fé sólida em Jesus. E ali a gente pôde crescer na compaixão de Jesus, aprender mais sobre o amor dele por nós. E hoje nós continuaremos falando sobre esses encontros, onde acontecem grandes milagres na história. Mas a verdade é que, tanto o domingo passado quanto este domingo, a gente trata sobre situações muito difíceis. E geralmente, em situações difíceis e desesperadoras, a gente clama por milagres. A gente se desespera, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que a gente precisa de Deus. E foi isso que aconteceu domingo passado. E nessa história aqui, vai acontecer a mesma coisa. Um grupo de pessoas que entendeu que precisava desesperadamente de um milagre, precisava de Deus. O problema é que quando a gente precisa de um milagre de Deus, a gente não tem um padrão para nos apoiar, um padrão no qual Jesus haja. Não dá para saber. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta. Por exemplo, no domingo passado, Jesus ali traz à vida novamente o menino que morreu, tocando ali na maca, né? Acho que na maca ali no menino, e então ele traz a vida. Só que um pouquinho anterior a esse texto que o Paulo trabalhou, tem ali o servo do centurião, que Jesus, ele nem vai para casa lá do centurião, ele nem conhece o servo, ele simplesmente fala de longe, e foi um milagre EAD, curou. O servo foi curado, totalmente diferente do milagre que a gente viu domingo passado. E assim, Jesus não segue um padrão. Se você pega aí um cego, que Jesus faz uma lama e cura a sua cegueira, ele passa nos olhos e cura. Tem hora que Jesus toca, tem hora que Jesus não toca. Tem hora que ele fala, tem hora que ele nem fala. Tem hora que ele olha e cura, e tem hora que ele nem olha, nem precisa fazer nada. E a gente fica nesse dilema. Uma pergunta que pode soar para nós é: como que a gente sabe? Eu necessito de um milagre de Jesus, mas qual é o meio? Como que eu faço para ser agraciado por um milagre de Jesus? Por isso que não faz sentido... em lugares afora aí, onde há muita bagunça, a ideia de colocar um copo de água em cima da televisão, hoje não dá mais, mas antigamente tinha muito isso, né? Coloca um copo de água em cima da televisão, pega a roupa do marido escondido e leva lá, que vai ser ungida, ore, determine, declare que vai acontecer. Isso não funciona, porque Jesus não segue um padrão. A gente não consegue enquadrar ele na nossa caixinha do que ele deveria ser ou fazer. Porque ele é Deus. E aí a gente pode ficar com alguns dilemas. Porque quando a gente está em situações desesperadoras e difíceis, talvez comecem a ser atravessadas em nossos corações muitas dúvidas. Será que Deus vai fazer mesmo? Será? Você talvez comece a desconfiar. Eu acho que Deus não vai agir. Eu acho que não vai acontecer. Deus não vai fazer. E essas dúvidas são perigosas. Talvez a gente comece a pensar que a vida nada mais é do que um aglomerado de sucessão de acontecimentos aleatórios.
cara, não é Deus. Se der certo, deu certo, se não der, não deu, e é assim que vai, a gente vai vivendo, mas não dá para colocar Deus na equação, porque eu não confio muito que Deus faz. Essa mensagem hoje, para nós, é para aquelas pessoas que talvez se questionem, que estão lutando, pessoas que, em meio ao desespero, estão buscando entender como que Deus age. Como que eu posso reconhecer o agir de Deus? Como que Deus pode transformar a minha vida, transformar a minha história? Esta mensagem é para aqueles que precisam confiar mais em Jesus. Se você necessita confiar mais em Jesus, que essa mensagem, que a palavra de Deus te alcance na tarde e noite. E pensando, estudando a mensagem, eu assisti um filme. E aquilo marcou um pouco, porque ao mesmo tempo que eu estava pensando na mensagem, a gente assistiu o filme, que é o King Richard. Alguém assistiu? Do Oscar lá, né? Do Will Smith. Eu só assisti por conta do tapa. Depois do tapa, eu quis saber qual era o contexto, aí fiquei sabendo do filme, que ele ganhou o Oscar. Falei, vou assistir. Eu sei que tem muita crítica aí para quem gosta, para quem assistiu o filme. Mas é interessante, uma marca do filme, na verdade, o roteiro assim, é muito interessante. É um pai que pega suas filhas e começa a ensiná-las, a treiná-las desde criança para elas serem as melhores tenistas do mundo. E ele tinha um plano, ele sempre falava, olha, esse é um plano que eu tenho para vocês. Você, Serena Williams, vai ser a melhor de todas as épocas, que de fato é baseado em fatos reais. A gente sabe que é bem romantizado, mas de fato Serena Williams é a melhor de toda a história, né? E a irmã, a Venus Williams, também. Então, só que o início desse filme marca com crises. A família simples ali, que não tinha condição, que tinha que batalhar, o pai apanhando, um cenário meio de crise. Passa desse cenário, as coisas começam a dar certo, e aí surgem expectativas no coração das meninas, porque as oportunidades começam a chegar. Só que aí o pai começa a cortar as oportunidades, porque não estava no plano do pai para com as filhas. Então, o empresário e tudo mais nesse ramo de esporte, tentando contratar as meninas e elas com uma expectativa, o pai dela, a mãe dela com uma expectativa, todo mundo. E aí o pai cortava. Então, a gente tem expectativas frustradas no meio do caminho. E, por fim, a gente tem a linha do filme, que era o desafio de confiar no plano que o pai tinha para elas. E hoje o nosso texto ele vai caminhar assim. O nosso texto nos apresenta um cenário de crise, de muita crise, muito problema. Partindo daí, expectativas são criadas, mas essas expectativas acabam sendo frustradas. E no final das contas, os personagens eles são chamados a confiar que Jesus tem um plano. E eu quero já desde o início falar para você que você consiga sair daqui crendo e tendo fé que Deus tem um plano para a sua vida. Muito melhor e maior do que você possa imaginar. Você não faz ideia do desfecho que Deus tem para a sua vida. E Ele é muito bom. E eu quero começar, então, apresentando esse cenário. Então, vá lá comigo para o versículo 21. Marcos 5, versículo 21. Você volta um pouquinho do versículo que a gente leu. Começar com um cenário de crise. E com Jairo aqui. Vou ler do 21 ao 24. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Jairo aqui ele está enfrentando um drama muito grande. Ele está diante de um grande desespero. Um pai que tem sua filha de 12 anos à beira da morte. Jairo ele está totalmente desesperado. E a ação que ele faz é uma ação de desespero. E por que ele faz o que faz? Porque Jairo esperava algo da parte de Jesus. Jairo tinha uma grande expectativa em Jesus.
Isso não difere muito de nós aqui hoje. Todos nós que estamos aqui, temos expectativas em Deus. Você não tem expectativas? Você não tem sonhos? Você não espera algo de Jesus? Por isso que você está aqui. Jairo também. Jairo tinha grandes expectativas em Jesus. Então ele decide tomar atitudes, mas estas atitudes são de alguém desesperado. Porém, Jairo não é qualquer um. Jairo, ele era um líder religioso ali, ele era um dos líderes judeus. Jairo era aquele cara que cuidava do culto ali da sinagoga de Cafarnaum. Ele era um cara importante na religião judeia. Mas a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler, que esse líder judeu, a gente tem que lembrar que no século I havia perseguição contra os cristãos, aqueles que se falavam favoráveis a Jesus, começavam ali a ser perseguidos, era o início da perseguição, mas Jairo, ele se prostra diante de Jesus, ele se humilha. Uma atitude daquela só pode ser feita por alguém que reconhece que Jesus é o Messias. O judeu, ele não faria isso à toa. Ele se prostra. E ele não se preocupa com quem está vendo, ele não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor. Uma atitude de desespero. Desespero total. Quando o desespero nos pega, não é diferente. O desespero nos expõe. O desespero, ele tem o poder de quebrar todo e qualquer protocolo. Ninguém aqui que está desesperado chega num pronto-socorro e fica esperando a sua fichinha para ser chamado. Você não faz isso. Se é um filho que está à beira da morte, alguém que você ama, você não fica esperando a sua fichinha, não é verdade? Você vai brigar com tudo e com todos. Tem gente que por muito menos já faria isso. Mas no desespero, eu acredito que a maioria aqui não conseguiria ficar sentadinho esperando a sua vez. A gente ia entrar onde a gente talvez nunca entraria. Eu quero falar com o médico, não importa, eu não estou preocupado com segurança, não estou preocupado com quem está aqui. Eu preciso resolver, eu preciso que meu filho seja atendido. O desespero. É o que está acontecendo com Jairo. E é interessante que a gente vê, por ser um judeu e por estar nessa situação, Jairo, ele tinha esgotado todos os seus recursos. Jesus ali era a única esperança que ele tinha. Era tudo ou nada. E Jairo tinha então expectativas na ação de Jesus. E toda expectativa, ela é um plano que a gente idealiza. É um plano que a gente cria. Toda expectativa. Repare, se você pensa, se você sonha com algo, você planeja esse algo na sua cabeça, mesmo que não esteja sob seu controle. Você tem uma expectativa, esse plano que você constrói pensando que Deus vai agir. E isso fica muito claro, era o que Jairo tinha. Não, Jesus vai fazer isso. A expectativa de Jairo era, eu vou ao encontro de Jesus, eu vou falar com ele porque ele é a minha única esperança. E ele vai me ouvir, ele vai reconhecer que é um pedido sincero, e ele vai comigo e vai curar a minha filha. Nós criamos expectativas, as expectativas são planos. E parece que vai acontecer isso, que é o versículo 24 que a gente leu. Jesus vai com Jairo. Jesus fala, sim, eu vou com você. Só que aí entra o imprevisível, o improvável na vida de Jairo. E isso acontece com a gente muitas vezes. Que é o versículo 25 ao 34. Eu quero ler com vocês. Versículo 25, a gente tem o improvável que acontece então. E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé
a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aprove Deus juntar essas duas histórias. Você não pode agora falar sobre a história de Jairo e sua filha sem falar sobre essa mulher anônima. Essas histórias estão eternamente conectadas. E de início, a gente já precisa saber que essa mulher, ela não poderia nem estar ali. A doença que ela tinha a tornava impura. Nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, que a gente vê ali do contexto ali do judaísmo, do povo judeu. Aquela mulher, ela não poderia estar frequentando um lugar público de jeito nenhum. Na verdade, ela deveria até estar fora da cidade, ser isolada. Mas ela está ali. E ela se expõe. Ela vai numa multidão e ela vai tocar em Jesus. Uma mulher que por muito tempo, há 12 anos, vivia em total solidão. Ela não poderia ir, por exemplo, na igreja e no templo. Jamais ela poderia fazer isso. Ela não poderia frequentar mercado e nada mais. Este era o cenário dessa mulher. Mas ela foi. Por quê? Porque ela estava desesperada. E no desespero, nós tomamos decisões que, se estivéssemos num estado normal, nós não tomaríamos. Ela se arrisca. E outra semelhança com Jairo, ela já tinha esgotado todos os seus recursos. Jesus era tudo ou nada em sua vida. E ela tinha um plano também. O plano dela era: vou tocar em Jesus e depois eu vou embora. Ninguém precisa saber quem eu sou. Até porque ela não estava acostumada com popularidade. Jairo sim, ela não. A ideia era: toco em Jesus e vou embora. E está resolvido o meu problema. E de fato ela toca em Jesus e é curada. Mas, como a gente está vendo, Jesus parece que tem um hobby de estragar um pouco as nossas expectativas. E apontar para quais são os planos dele. E é o que acontece aqui. Jesus vira para a multidão, para os seus discípulos, e faz aquela pergunta: quem me tocou? Com as crianças cantando aqui, tinha hora que tinha criança que não estava cantando direito, aí eu fiquei pensando, parece que talvez seria essa cena aqui. A Ana Paula olhava assim para a criança e a Ana Paula não falava nada. Ela só dava aquele olhar, né? Tipo, fazia aquele olhar assim, a criança na hora, pum, e começava a cantar. É um olhar de pai, né? De mãe. Pai e mãe sabe o que é isso, líder sabe o que é isso com criança. Criança, ela responde de bate-pronto, né? Você olha assim, ela já, opa, minha mãe me olhou e agora eu tenho que me comportar melhor aqui, vou cantar. Parece que é isso que acontece. Porque no texto, que ali é a narrativa, que também é contada em Lucas, também por Lucas, ele fala que essa mulher não poderia passar despercebida. Mas como que alguém não passa despercebido diante de uma multidão? É muito difícil, seria fácil passar despercebido. O que parece é que Jesus, quando ele vira e faz assim: quem me tocou? É como se ele focasse naquela mulher e passasse, simplesmente passasse: quem me tocou? Aquela mulher agora, ela percebe o olhar de Jesus e agora não tinha mais escapatória. Então, ela simplesmente se expõe. E ali ela confessa sua fé também em Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. Outra pessoa na mesma história se prostra diante de Jesus. E ali confessa o que ela fez e confessa que ela foi curada. E aí Jesus conclui com ela falando que a fé dela a curou. Ou pode ser uma palavra também usada para a salvou. Essa mulher encontrou salvação naquele momento. Agora a gente sai desse cenário, parece que há um parênteses aqui, né? De um cenário bonito, de expectativa e plano, e ali Jesus agindo. Só que a gente volta para Jairo. Jairo, que tinha idealizado algo, as coisas se complicaram para este homem. E é lá no versículo 35. Volte aí os seus olhos para o versículo 35. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus estava falando para a mulher: olha, mulher, vá, a tua fé te salvou, tal. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Aqui parece que há um checkmate na fé de Jairo. Parece que na luta de Jairo, de ter aquela expectativa, parece que agora há uma quebra.
Uma palavra que vem para acabar com o coração de Jairo. Jairo, acabou, cara. Vai embora, vai para casa. Ela morreu. Esquece, parou, acabou. Eu sei que você estava planejando algo, mas isso não vai acontecer mais. Acabou. O que a gente pode esperar de um homem desse? Um pai que tem então sua filha morta, 12 anos. No mínimo desespero. O desespero de alguém que agora perdeu, acredito que o seu bem mais precioso ali. Era a filha única. Mas também a gente pode esperar uma revolta de Jairo com Jesus, não é? A revolta de que Jesus ouviu o seu pedido e Jesus falou que iria com ele. Mas Jesus resolveu parar para atender outro pedido de uma mulher que sofria há 12 anos com um problema. Talvez na cabeça de Jairo poderia ter passado, poxa, se essa mulher já sofria há 12 anos, o que era um pouco mais, sendo que minha filha estava para morrer. Por que que Jesus fez isso comigo? Por que que Jesus acabou com a minha expectativa? Imagina como que estava o coração deste homem. Uma coisa é quando a gente tem expectativas em contextos difíceis, de adversidade, mas a gente continua, eu acredito, vamos lá, vamos conseguir. As coisas, o contexto, o cenário está falando que não vai dar certo, mas vamos tentar. Outra coisa é quando a sua expectativa é estraçalhada, acabou. O seu sonho acabou, não tem mais oportunidade, não tem mais cura, não tem mais como você viver isso, acabou. Isso é difícil, isso é extremamente difícil de lidar. Eu acredito que cada um de nós aqui, a gente não saiba como agir diante disso. E é o que acontece na vida deste homem. Um plano idealizado por Jairo que não iria acontecer. Acabou, Jesus não iria curar mais a filha morreu. Essa situação que ele se encontra. E ao não entender Jesus, muitos ainda hoje o rejeitam. Muitos não conseguem entender a Deus e por isso não confiam que Deus é bom. Muitos o rejeitam. E esse é um perigo que há no nosso coração. Um grande perigo em nosso coração. Quando nós não entendemos, nós acabamos rejeitando. Eu e Nayara ali, vendo aquela cena, o desdobrar da história do pai com as meninas, e tinha hora que eu e ela, a gente ficava revoltado com o pai. Eu falei assim, esse cara não sabe o que está fazendo, ele é um cabeça dura. Como que ele tá atrapalhando as meninas? Aí a gente, quando ele aparecia na história de novo, eu falei assim, não acredito, ele vai atrapalhar de novo essas meninas. Não vai dar certo. Eu e Nayara já não confiava muito no plano dele. E o próprio contexto ali, o treinador, todo mundo ficava bravo com ele. Por quê? Porque a gente não entendia. Então, tinha hora que eu falei, esse cara está atrapalhando a história. Ele poderia sair da história, porque ficaria mais fácil. A menina deveria estar já no auge dela. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, mas devemos trabalhar com ele, sabendo onde ele deve estar em nossos corações. Porque o sofrimento, ele não vem para brincar com Jairo. Ele não está brincando com Jairo de vida ou morte, não. Ali é algo real. O sofrimento, quando ele chega em nossas vidas, não vem para brincar. Ele vem para trabalhar em nós. E a bem da verdade é que, diante do sofrimento, você vai se tornar alguém mais forte ou mais fraco. Mas, uma coisa é certa, você não sairá da mesma forma que você entra. Não tem como. O sofrimento irá te transformar. O dia ruim, a dor, o problema, o plano frustrado, ele irá te transformar. Não tem como você fugir disso. Quando eu olho para Jairo, eu vejo o esgotar dos seus recursos e uma expectativa destruída. E isso me relembra a minha insuficiência. Algo que havia no DNA de Jairo e que há no DNA de toda a humanidade. Todos nós somos insuficientes. Nós não somos Deus. Nós não conseguimos fazer que aconteça da maneira que queremos. Nós não existimos por conta própria. Não fomos nós que nos criamos.
Nós somos insuficientes. Isso está no nosso DNA desde o Éden. Deus não criou seres suficientes. Deus não criou outros deuses. Tudo que Deus criou depende do próprio Deus. A história de Jairo me lembra isso. E qual é o problema? O problema, a insuficiência não é um problema, é uma bênção. Porque eu sempre vou depender de Deus. O problema não é a insuficiência, o problema é a miséria. E quem é o miserável? O miserável é aquele que acredita ser suficiente. Miserável é aquele que acredita que não precisa de Deus. Quantos e quantos nós conhecemos que acreditam que Deus não é necessário em suas vidas? Este é o maior dos miseráveis, porque ele não consegue, ele não tem percepção de si mesmo, ele não consegue reconhecer a sua miséria. Que Deus nos livre da miséria. E que Deus nos ajude em nossa insuficiência. E é isso que está acontecendo na vida desse homem. Um homem que reconheceu ser insuficiente, porém não era miserável. Ele sabia o quão pequeno era, mas quem Deus era, quem Jesus era. E o que é lindo nessa história, e há uma mudança de chave aqui, é que Jesus não permite que Jairo sofra sozinho. Na verdade, Jairo não teria condição de sofrer sozinho. Que é o versículo 36, vá comigo lá para o versículo 36. Jairo acaba de receber a notícia de homens incrédulos, sua filha morreu, acabou, e aí então vemos o versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Que mensagem poderosa que invade o coração deste homem agora. O homem no auge do seu desespero, lidando talvez com a incredulidade, com uma expectativa acabada, ele recebe uma mensagem poderosa em seu coração. Eu imagino essa cena. Aqui fala que enquanto os homens chegam e falam, Jesus estava falando com a mulher, os homens chegam para Jairo e falam: Jairo, acabou, já era. Jesus está aqui, mas ele está atento ao coração de Jairo. Então Jesus conclui com a mulher, ele vira para Jairo, então diz isso: Jairo, não tenha medo, somente creia. Talvez a gente esperasse uma palavra aqui que mudasse a circunstância de Jairo. Talvez a gente esperasse que Jesus falasse: Jairo, a sua filha vive. Pode voltar para casa. Assim como foi com o centurião. O seu servo foi curado. A gente talvez espere isso, essa palavra de poder que mude toda a circunstância, resolver o problema. Jairo não precisa mais lidar com essa dor. Mas o que nós temos não é uma palavra que transforma as circunstâncias, mas que transforma por completo o coração deste homem. Uma palavra que vem como um renovo de fé, com um renovo de confiança. É como se Jesus estivesse falando: Jairo, confia em mim. Jairo, não olhe para o lado, confie em mim. Eu bem sei os planos que tenho para você. Os meus planos são de vida. E Jesus faz mais por Jairo. Eu acho muito lindo esse momento da narrativa, porque a gente vê o amor de Jesus por aqueles que são seus. Jesus, ele não se preocupa com a multidão, com os incrédulos. Ele não tem compromisso com estes. Ele tem compromisso com aquele que é dele. E a gente vê que Jesus não apenas acalma o coração de Jairo, silencia o coração de Jairo, mas ele silencia todo o ruído externo, que é a continuação. Vá lá comigo no 37. Olha o que Jesus faz. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus manda todo mundo embora aqui. Jesus então silencia o coração de Jairo
e agora silencia os ruídos. Jairo, eu estou tratando com você. Por quê? Eu me preocupo com você. Você é meu filho. Eu vou cuidar de você por completo agora. E Jesus começa uma obra na vida de Jairo. Jesus começa a demonstrar um plano que Jairo jamais conseguiria imaginar. Eu lembro da fala do Richards. Eu tenho um plano. Jairo, eu tenho um plano. Será que você consegue ouvir no seu coração nessa noite? Diante dos ruídos externos, diante das aflições internas no coração, será que a voz de Jesus está audível para você quando Ele diz: eu tenho um plano para a sua vida? Não são as circunstâncias e muito menos o seu coração que diz sobre o seu futuro. Quem diz sou eu. É o que Jesus faz com esse homem. E Jesus então coloca o seu plano em ação. Versículo 41 e 43. Vamos ler. É o término do texto aqui. Jesus pega a menina. Jesus toma pela mão e lhe disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa expressão Talita cumi aqui, ela é carregada por um cunho afetivo. Não é a ideia de um general que dá uma ordem. Levante-se, não. É como se Jesus chegasse perto da menina e falasse ao seu ouvido: querida, está na hora de levantar. Querida, levante. Acabou a noite. Acabou a dor. Levante. Então ela se levanta. Jairo nunca imaginava isso. É como se Jesus estivesse falando: se eu a tiver em minhas mãos, até mesmo a morte, que é o pior inimigo do ser humano, se torna apenas uma noite. Se Jesus nos tem em suas mãos, até mesmo a morte se torna como uma noite. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. A ação de Jesus, o plano de Jesus, ele será completado, assim como está sendo na vida dessa família. E existe um plano despercebido aqui, uma faceta do plano de Deus que talvez passa despercebido por nós. Jesus, ele só pode fazer aquela mulher impura se tornar pura, porque ele se tornou impuro no lugar dela. Porque ele se tornaria impuro. O justo se tornaria injusto em nosso favor. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O puro pelos impuros. Aquele que nunca pecou, iria se entregar na cruz pelos pecadores. Essa é a mensagem que as crianças cantaram aqui. Essa é a mensagem que nós como igreja anunciamos nesse momento tão especial que é a Páscoa. A morte de um puro em favor dos impuros. Por isso que Jesus pôde fazer isso. E por isso que Jesus pôde ressuscitar a filha de Jairo. Porque ele enfrentaria a solidão e a escuridão da morte no lugar dela. Jesus enfrentou a morte. Jesus enfrentou total solidão quando ele diz: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele toma o lugar da filha de Jairo. Jesus toma as nossas dores. Talvez a gente não tenha resposta, não saiba os porquês do sofrimento que a gente lida hoje. Talvez a gente não consiga ter. Mas a gente tem algo. A gente sabe que a razão dos nossos sofrimentos não é porque Jesus não nos ama. A razão do seu sofrimento não é porque Jesus não te ama. Porque Jesus decidiu sofrer e assumir uma morte, a pior morte da história, por amor a você. A gente pode não ter todas as respostas, mas a gente pode sim se segurar no amor de Deus.
E que grande amor é esse? Ele nos ama, Ele te ama mais do que você a si mesmo. E confie, Ele sabe o que está fazendo. Jesus tem um plano. E na verdade, Jesus é o próprio plano. Jesus é o grande plano de Deus na história. Imagine comigo o cenário ali, os discípulos com Jesus, vendo tudo que Jesus estava fazendo, curando, libertando, amando, os discípulos vivendo um êxtase ali com Jesus. E aí eles veem Jesus sendo morto na cruz. Imagina as pessoas que o amavam, não entendendo, e pensando, como assim? Como que isso pode ser um plano bom? Como que isso pode ser algo bom? Jesus, o único que não merecia absolutamente nada disso, está sendo morto na cruz. Como que isso pode? Como que eu posso ter fé? Como que eu posso ter esperança diante disso? Isso acontece com muitos dos discípulos. Por exemplo, os discípulos ali do caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus, eles veem Jesus fazendo tanto, mas quando Jesus é crucificado, humilhado, eles simplesmente desanimam da sua fé e vão embora. Acabou, chega. A expectativa que eu tenho foi frustrada. Pela razão humana, a cruz ali, para aqueles homens, para a família e para tantos que viram, foi um fracasso. Foi a declaração do fracasso de Jesus. Não serviu de nada isso aqui. Foi tudo uma ilusão. E eles talvez não conseguiam ver que eles estavam diante do maior evento de toda a história do mundo, onde o Cordeiro estava sendo entregue para salvar e redimir aqueles que um dia seriam de Deus. Onde o Cordeiro estava sendo morto, imolado, por amor àqueles que um dia seriam dele. Que seriam comprados por este sangue. Eles não estavam vendo, talvez. O desespero, às vezes, prejudica a nossa visão. E diante de tudo isso, quando a gente olha para o maior sofrimento da história, a gente vê que Deus tinha um plano, não é? Jesus Cristo ressuscita. Jesus Cristo vence a morte. Jesus Cristo reina eternamente com o Pai. Ele nos compra a preço de sangue. Ninguém nunca poderia imaginar esse desfecho na história, mas Jesus o faz. Jesus é a plenitude dos tempos. Em Jesus nós temos tudo, tudo subsiste, tudo existe em Jesus. Esse é o plano de Deus. Agora imagine, diante desse tão grande sofrimento, Deus tinha um plano. Será que Deus perdeu o controle da sua vida? Será que diante dos seus sofrimentos, Deus perdeu o controle agora? Com certeza não. Que a palavra aqui que nós precisamos ouvir, que você ouviu nessa noite, minha oração é que ela, talvez, ou melhor, não traga novas expectativas para o seu coração, mas sim que te faça se render totalmente a Jesus. A despeito das circunstâncias. Mesmo que você não precise criar novas expectativas. O convite é, faça parte do plano de Deus na história. Não o contrário. O convite não é, chame Deus para fazer parte do seu plano. Não, esse não é o convite. Nós não precisamos tentar enquadrar Deus na nossa caixinha. O que nós precisamos fazer é pegar nossa caixinha, entregar na mão de Deus e afirmar com convicção em nossos corações: Deus, eu quero fazer parte do teu plano na história do mundo, na minha história. Eu não preciso que você resolva as minhas expectativas. Eu não preciso que você cumpra os planos que eu planejei. Eu preciso crer e viver no plano que o Senhor tem para mim. Que a palavra cause isso em nós. E o único meio da gente se livrar do desespero desta vida é através da palavra de Jesus. Assim como Jairo. Saiba que Jesus olha para nós hoje, olha para você e diz: não temas, tão somente creia. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano para a sua vida.
E nada e ninguém pode me impedir. E você não faz ideia, você jamais conseguirá compreender, você nunca conseguirá ter qual é o desfecho de Deus para a sua história. O desfecho que Deus tem para a sua vida é muito maior e muito melhor do que você possa imaginar. Você não precisa de novas expectativas, você precisa do plano de Deus para a sua história. Mesmo não tendo um padrão para seguir, mesmo não sabendo como Jesus vai fazer, saiba, Ele tem um plano. E que entregamos as nossas vidas a esse Jesus, que é bom e que quer nos sustentar em suas mãos. Vamos orar então? Senhor, nos ajude aqui nessa tarde, nessa noite, a reconhecer a nossa insuficiência. Senhor, nos ajude a reconhecer qual é o lugar seguro para as nossas almas, que não é outro senão em Ti. Nos ajude a clamar ao Senhor, mas não por novas expectativas e não por idealizações que nós construímos. Nos ajude a clamar ao Senhor, para que os nossos corações se rendam, se prostrem diante de Ti e consigam afirmar que cremos no Senhor, mesmo quando nós não conseguimos enxergar o nosso amanhã. Que a Tua esperança invada os corações aqui. Que o Teu amor arrebate os corações que estão com medo. Que a Tua segurança venha invadir os corações aqui que hoje estão desesperados. Que a Tua voz ecoe nestes corações afirmando: não temas, tão somente creia. Que venhamos sair daqui certos que o Senhor tem um plano e que o Teu plano é bom, mesmo que a gente não consiga enxergar o futuro. Essa é a nossa oração de dependência e insuficiência. Em nome de Jesus. Amém.